Seja muito bem-vinda ao desafio da Trava a Ação. Nós já estamos no sexto dia de 21 dias e aqui nós vamos começar com o aprofundamento, depois a disciplina e, por último, a expansão da mente e das metas. Hoje eu quero trazer um tema essencial que faz com que você trave. E é algo que eu trato isso lá na minha mentoria, de forma mais profunda e olhando de forma individual. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês a base, a essência e como vocês podem entender e se enxergar nestas feridas emocionais. E aqui eu trouxe para vocês, que é da travação, né, nosso desafio, o trabalho da Lise no livro Cinco Feridas Emocionais. Aqui eu já indico para vocês esse livro. Ela descreve a ferida da rejeição como a mais profunda de todas, porque é a essência do ser. Eu, como trabalho como desbloqueio emocional, eu falo com propriedade. Gente, essa daqui é a pior para mim de todas. Hoje eu vou trazer da rejeição e do abandono, amanhã eu vou trazer da traição e da humilhação. Mas eu tenho certeza que essa aqui, a maioria das mulheres tem. E isso faz com que a gente também atrapalhe, não só no sucesso, mas também nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. E muitas mulheres me trouxeram aqui que querem evoluir como empresária, na parte de CLT também. Então, se você se sente rejeitada, você trava, você não consegue ir. E se tá na base, na essência do ser, e o ser é a nossa identidade, vai atrapalhar também na nossa disciplina para alcançar o sucesso. Então, aqui, a criança que sente a rejeição, ela não interpreta como minha ação foi recusada. Ela interpreta como eu não mereço existir. Olha que triste, você, como criança, olhar para os seus pais e entender que você não merece estar ali, não merece existir nesta vida. E aqui, se eu olhar com um olhar de adulta para minha ferida emocional, eu vou achar realmente, tá tudo bem, isso acontece nas melhores famílias, isso não é tão ruim assim, mas não, porque é a sua criança interpretando. Ali não tem visão de mundo. Ali não tem o que é certo, o que é errado. E isso fica no nosso inconsciente. Mas hoje isso vai mudar, porque eu vou trazer para o seu consciente. E nós temos a ferida do abandono. Essa também eu gosto bastante de trabalhar. É algo que tem muitas mulheres na minha mentoria com essa ferida. E aqui é algo que você até perde dinheiro, mas eu vou falar isso mais para frente. Nasce da percepção de que o outro não está disponível emocionalmente, mesmo que esteja fisicamente presente. O pai que trabalha demais, a mãe emocionalmente ausente, o cuidador imprevisível. O abandono não precisa ser literal para deixar uma marca profunda. Lembra? É a percepção da criança. E essa ferida aqui, ela me acompanha. Por que ela me acompanha? Porque a ferida, ela é abafada. Novas experiências fazem com que ela não entre no modo controle da minha vida. Só que ela nunca vai sair. Ela sempre vai estar lá. Só que eu vou abafá-la com novas situações e novos pensamentos. Por que que ela estava lá? Meu pai viajava muito, a minha mãe trabalhava demais. Então a minha criança acha que ela não é vista, que ela foi abandonada, né? Que é uma marca realmente profunda. Não sei vocês, mas essa marca do abandono, ela deixa até marcas nos relacionamentos. Antes mesmo da pessoa achar que vai ser abandonada, ela abandona. Olha que triste. E na minha mentoria, eu trabalho com ferramentas de PNL, sou formada em PNL, programação neurolinguística, e aqui é uma reprogramação mental para que esta ferida não controle mais a sua vida. E trabalho também a neurociência, então eu vou falar desses dois fundamentos, tá? Dessas duas ciências que falam muito bem sobre a ferida do abandono. Na PNL, essas feridas operam como ancoragens de estado negativo, são padrões instalados em momentos de alta carga emocional na infância, que continuam sendo ativadas como gatilhos no presente, mesmo quando o contexto mudou, a sua vida mudou, o seu contexto, o momento, o ambiente mudou, mas ela ainda está no controle, ainda tem gatilhos emocionais. E na neurociência, diz que, né, pesquisas de Alan Shorey, não sei falar inglês, sobre desenvolvimento do cérebro, mostram que experiências da rejeição e abandono nos primeiros anos de vida afetam diretamente o desenvolvimento do córtex pré-frontal e a região responsável pela regulação emocional, tomada de decisões, autocontrole. Lembra que eu falei que se a gente não cura, ela nos controla? Isso explica porque mulheres com feridas têm dificuldade desproporcional em agir sobre incertezas. E aqui vamos para, né, a rejeição no âmbito de negócios. Ela some antes de ser rejeitada, ela começa a sumir antes de ser rejeitada, some das redes sociais, antes que alguém possa ignorá-la. Olha aqui a dificuldade das redes sociais. Quem disse que essa ferida também não me controlava? Antes mesmo de eu postar alguma coisa,
Eu penso, será que vão me ignorar? Será que vai ter visualização? Será que vai ter like? O que, que vai acontecer, né? Então, você não posta para não arriscar o silêncio. Aqui, o seu sonho, a sua vida, os seus estudos estão todos em dia. Mas quando é para ir na prática, aqui, minha amiga, o negócio fica difícil, né? Você não envia proposta para não ouvir o não. Quantas mulheres eu atendo que trabalham com vendas? E aqui você não precisa estar no negócio, porque se você está no CLT, você está vendendo também o seu conhecimento, a sua mão de obra, a sua prestação de serviço. E aqui você não consegue fazer uma proposta, você cobra barato, aqui você não consegue apresentar um trabalho lá no CLT. Eu, como RH, quantas vezes eu vi mulheres inteligentíssimas que deixavam outras pessoas passarem na frente, porque elas tinham a rejeição, medo de ser ignorada, medo de ser silenciada. Minimizar o próprio valor, cobra menos, entrega mais, justifica o preço antes mesmo de alguém questionar. Olha que perigo. Você quer ser uma empreendedora ou você já é, mas aí você não consegue cobrar ou entrega mais do que a pessoa está pagando para você. Justifica o preço e aí você não consegue nem aumentar o preço. Por quê? Porque tem medo da rejeição, medo de ser ignorada. Então eu vou vender pouco, melhor do que não vender nada. Olha, não cresce, né? Aí aqui o negócio vai à falência. Porque ser rejeitada pelo valor que faz é ser rejeitada como pessoa. Você está mudando essa situação, está entendendo essa situação como identidade. Evitar visibilidade de cada post é exposição, cada vídeo é um risco de não ser aceita, e o seu cérebro programado para protegê-la, sabota antes que o julgamento chegue. Por quê? A sua criança, o seu inconsciente ainda está lá no passado, você precisa desta cura. E aqui, abandono. Gente, essa ferida do abandono, olha só, veja se você se identifica. Depende da validação externa, precisa que os outros confirmem que está no caminho certo antes de agir, sem essa confirmação trava. Quantas vezes você perguntou para alguma colega, você perguntou para alguma gestora ou mentora, ai, quanto eu cobro? Ai, será que eu termino? Ai, será que eu fico nesse relacionamento? Será que eu faço X ou Y? Quantas confirmações, validações externas você está pedindo neste momento? Fazer demais para não ser abandonada. Isso aqui em relacionamento é terrível. Entrega além do combinado também, diz sim quando quer dizer não. Diz sim quando quer dizer não. Cuida de clientes em horários que não são seus, mesmo que você seja empresária, né, que você trabalhe em casa, você tem que ter um horário fixo, você tem que ter vida social, você tem que ter uma vida preservada. Porque senão você trabalha de sábado, de domingo. Aqui a gente está no nosso desafio, né? De 21 dias e é de segunda a segunda. Mas quando é na minha mentoria, é de segunda a sexta, horário comercial. E ponto. Senão você acaba se entregando demais a algo que muitas vezes você está só nessa ferida de entregar demais, porque, o que a pessoa vai falar? Medo de perder é maior que o valor do limite. Ter dificuldade de construir sozinha, começar um projeto sem parceria. Quantas aqui um dia pensaram, né, em ter um negócio ou tem, e tem medo e quer que a cada momento alguém seja sua sócia. Sem grupo, sem suporte, é ativador dessa ferida. Você não consegue confiar que vai conseguir, porque a sua criança, aquela que aprendeu a ficar sozinha, é perigoso. Bom, aqui nós já falamos sobre a ferida do abandono e a ferida da rejeição. E isso tem um impacto não só nos negócios, mas tem impacto na sua saúde, nos seus relacionamentos e principalmente no dinheiro. Lembra que eu falei? Não cobra, pede validação, não consegue se posicionar na carreira ou nos negócios. Então aqui eu trouxe uma tarefa de reflexão e de autoconhecimento, tá? É algo que eu também coloco isso na minha mentoria, mas na minha mentoria eu olho mesmo para situações que aconteceram na infância. Eu vou a fundo, eu investigo, eu olho quais foram as frases que foram ditas, e aqui a gente chega em qual ferida que você tem, a gente olha o impacto dessa ferida, e aí eu começo a regular o seu emocional para que você não sinta mais essa ferida e ela não te atrapalhe, não te trave. Então, aqui é mais para você ter uma reflexão. Será que eu tenho mesmo a ferida da rejeição? Será que eu tenho do abandono? Amanhã eu vou trazer da traição, da humilhação? Então, escreva uma carta de 5 a 10 linhas para a versão criança de você que aprendeu a sumir para não ser rejeitada, ou a fazer tudo sozinha para não depender de quem poderia abandoná-la. E essa criança precisa ouvir o que hoje? O que você diria para ela hoje? E poste uma frase da sua carta lá no grupo para eu saber que você fez, que você acolheu a sua criança. E não menospreze o simples. Não menospreze você olhar para sua criança interior, porque isso aqui é poderosíssimo. As minhas mentoradas fizeram essa carta e transformaram a vida delas. Então, bora lá para o nosso 6º dia de desafio da trava à ação. Beijos e até